A vida maravilhosa de São Bento. No tempo da invasão dos bárbaros ostrogodos, o rei destes, chamado Tótila, ouviu dizer que o santo varão gozava do espírito de profecia. E, encaminhando-se ao seu mosteiro, deteve-se a pouca distância e mandou anunciar que chegava. Quando logo mais lhe transmitir a resposta de que podia ir ao mosteiro, ele quis experimentar se de fato o homem de Deus tinha um espírito profético. Mandou um oficial seu, chamado Rigo, trajar as vestimentas reais e comparecer ante o homem de Deus, como se fosse ele mesmo rei em pessoa. Enviou junto, como assistente, 3 homens que costumaram sempre acompanhá-lo de perto, para que, fingindo que se tratava realmente do rei Tótila, formassem com ele um cortejo. Deu-lhe, ademais, outras honras e acompanhamentos, para que tanto pelo séquito quanto pelos vestidos o tomassem pelo rei. Quando Rigo chegou ao mosteiro, ostentando as vestes reais e encabeçando o numeroso séquito, estava o homem de Deus sentado a considerável distância. Vendo chegar, gritou-lhe: "Tira fora, filho, isso que levas, pois não te pertence." Rigo caiu imediatamente no chão, aterrorizado por haver tido a ousadia de brincar com tão grande varão. E todos os que com eles tinham ido ver o homem de Deus caíram prosternados. Ao se levantarem, não se atreveram a aproximar-se, mas, voltando-se ao seu rei, contaram-lhe tremendo a rapidez com que a farsa fora descoberta. Tótila resolveu então ir pessoalmente ver o homem de Deus, e vendo-o de longe, sentado, não se atreveu a aproximar-se, mas lançou-se por terra. O homem de Deus lhe disse 2 ou 3 vezes que se levantasse, mas como ele não ousasse fazê-lo em sua presença, Bento, servo de Jesus Cristo, dignou-se aproximar-se por si mesmo do poderoso rei que permanecia prostrado. Levantou-o do solo, repreendeu-os por suas maldades e, em poucas palavras, lhe previu tudo o que haveria de lhe acontecer. Já é hora de pôres fim à tua iniquidade. Entrarás em Roma, atravessarás o mar, reinarás durante 9 anos e no 10º morrerás. Ficou o rei aterrado ao ouvir tais palavras e, pedindo suas orações, retirou-se de sua presença e desde então mostrou-se menos cruel. Pouco depois entrou em Roma, em seguida atravessou o mar para a Sicília e no 10º ano de seu reinado perdeu juntamente com a vida o reino. Noutra ocasião, um nobre chamado Teoprobo havia se convertido pelas exortações de Bento e era tratado pelo santo com grande confiança e familiaridade. Entrando um dia em sua cela, encontrou-o chorando amargamente. Após esperar longo tempo, vendo que as lágrimas não cessavam, perguntou-lhe o motivo da sua tristeza. Ao que respondeu o homem de Deus: "Todo esse mosteiro que construí e todas as coisas que preparei para os irmãos vão ser entregues por desígnio de Deus Onipotente em mão dos pagãos. Somente consegui obter de Deus que se conservasse as vidas dos monges." A profecia se realizou, pois o mosteiro foi realmente destruído pelo exército dos lombardos. Estes bárbaros ali entraram durante a noite, enquanto os irmãos repousavam, e saquearam tudo, sem entretanto prenderem nenhum dos irmãos. Assim se cumpriu o que Deus Todo-Poderoso havia predito ao seu fiel servo Bento. Noutra ocasião, um servo de nome Exilarato foi enviado por seu senhor ao homem de Deus para levar ao mosteiro 2 barris cheios de vinho. Mas apresentou somente um deles, tendo escondido o outro durante o percurso. O homem de Deus, ao qual não era oculto o que fazia à distância, recebeu um barril, agradeceu, e ao se afastar o mensageiro advertiu-lhe: "Não bebas do barril que escondestes,
mas entorna-o com cuidado e verás o que ele contém. Sumamente confuso, Exilarato saiu da presença do homem de Deus e, regressando, quis certificar-se do que havia ouvido. Inclinou o barril e saiu dele uma serpente. Então, o jovem, à vista do que encontrou no vinho, concebeu um grande horror à falta que cometera. Não distante do mosteiro, se localizava uma aldeia a qual muitos moradores haviam sido convertidos da idolatria para a verdadeira fé, graças à pregação de Bento. Havia também ali umas religiosas, e o servo de Deus procurava enviar com frequência alguns irmãos para exortá-las em proveito das suas almas. Um dia mandou um deles, como de costume, mas o monge que fora enviado, depois de concluída a pregação, aceitou como presente das monjas uns lenços e escondeu-os no peito. Logo que regressou, começou o homem de Deus a censurá-lo com grande amargura. Como é que foi entrar a iniquidade em teu coração? Ficou o monge surpreso, não se lembrando do que fizera, e ignorava por que estava sendo repreendido. Então lhe disse: por acaso eu não estava presente quando tu recebeste os lenços que escondeste no peito? Lançando-se então a seus pés, arrependeu-se de ter violado a regra e jogou fora os lenços que havia escondido. Também em outra ocasião, enquanto o venerável pai se alimentava, um dos monges, que era filho de um magistrado, segurava para ele o candeeiro junto à mesa. E enquanto o homem de Deus comia, o monge começou a pensar consigo mesmo em seu interior, induzido pelo espírito da soberba. Quem é esse ao qual eu sirvo enquanto come, segurando a luz para ele? E quem sou eu para lhe servir desta maneira? E voltando-se para ele o homem de Deus, increpou com firmeza, dizendo: que estás dizendo, irmão? Faz o sinal da cruz sobre o teu coração. E chamando os outros monges, ordenou que lhes tirasse o candeeiro das mãos e que ele fosse sentar-se. Interrogado depois pelos irmãos sobre o que havia pensado em seu coração, contou-lhes como havia envaidecido pelo espírito do orgulho e que palavras havia murmurado no segredo do seu coração contra o homem de Deus. Viram então todos claramente que não podia ocultar-se nada ao venerável Bento, cujo ouvido ouvira até mesmo as palavras secretas do pensamento. Noutra ocasião, ocorreu na região de Campanha uma grande carestia, e a falta de alimentos afligia toda a gente. Também no mosteiro de Bento faltava trigo, e de tal sorte que na hora da refeição só foi possível encontrar 5 pães para todos os irmãos. Vendo-os entristecidos, o venerável pai tratou de corrigir com suave repreensão sua fraqueza de alma e animou-os depois com esta promessa: por que se entristece o vosso coração? Amanhã tereis pão em abundância. No dia seguinte, com efeito, encontraram grande quantidade de farinha em sacas à porta do mosteiro, sem que se tenha podido esclarecer de que meios o Todo-Poderoso se serviu para levá-las até ali. Ao verem aquilo, os irmãos deram graças a Deus e aprenderam a não mais duvidar da abundância, ainda mesmo em tempo de carestia. Novena de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração da Medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Oração para obter qualquer graça. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Obtende-nos finalmente, que ao terminar a nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 7º dia. O mistério da missão de Jesus. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhes se propõe em parábola. Deste modo, eles olham sem ver e escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entenderias então todas as obras? Marcos capítulo 4, 10 e seguinte. As parábolas são histórias que te ajudam a ler e compreender toda a missão de Jesus. Mas é preciso estar dentro, isto é, seguir a Jesus para perceber que o reino de Deus está se aproximando através da sua ação. Os que não seguem Jesus ficam por fora e nada podem compreender. Ó Deus, que fizestes do abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado ao caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Bento. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos cenobitas, rogai por nós.
Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Refugiamo-nos debaixo da vossa proteção, ó nosso Santo Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e súplicas. Ajudai-nos na luta contra o inimigo maligno e, no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. São Bento, abençoado por Deus, do alto dos céus, defende os filhos seus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.